Preto, Minas Gerais. Andar por essas ladeiras é presenciar séculos de história. Em 1980, Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a ser declarada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Foi morada de bandeirantes, padres, escravos, artistas geniais, gente com muito dinheiro e defensores da liberdade. Essa mistura de gente fez surgir uma Vila Rica que comemora em 2011 300 anos de idade. Na última década do século XVII, bandeirantes paulistas percorriam o mar de morros da região das Minas Gerais em busca de riquezas minerais. Os paulistas eram fantásticos. Foram eles que descobriram o ouro das Gerais. Pouca gente sabe, consegue imaginar, mas Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pertenciam a São Paulo. Era uma mega hipercapitania. E eles acharam ouro dentro da sua própria capitania, né? E por isso a cidade foi nascendo no meio da montanha, do lado da mina de ouro. Porque primeiro era ouro de aluvião, né? Que as pepitas encontradas no rio, assim, maior facilidade, escuras, por isso ouro preto, por causa do minério que envolveu. E aí, quando essas pepitas fáceis foram acabando, eles cavaram minas atrás dos veios de ouro. Claro, como sempre no Brasil, quando você acha ouro, começa a cavar, começa a minerar, aparece outro com um documento dizendo que a mina é sua. Começou a aparecer cariocas, baianos, mineiros, local, dizendo-se dono das terras. Aqui virou um lugar super povoado num tempo recorde, por causa da qualidade do ouro. Valia muito mais a pena tirar esse ouro. Era ouro de 23 quilates, mas além da qualidade do ouro, logo se percebeu que a quantidade desse mineral também era impressionante. Olha, para vocês terem uma ideia, em 1696, o dízimo cobrado chegou ao rei de Portugal, Pedro II, na quantia de 400 gramas. E o rei ficou muito contente de receber 400 gramas de ouro. Pois é, em 1710 já eram toneladas. Chegaria a 8, 10 toneladas de dízimo. Se você pensar que o dízimo era 10%, era algo assim fantástico. Em torno das minas de ouro surgiam pequenos arraiais que aos poucos foram se juntando. E em 1711, devido à importância da região para o Reino de Portugal, esse arraial foi elevado à condição de vila. Vila Rica. Nove anos mais tarde, surge a capitania de Minas Gerais e Ouro Preto torna-se sua capital. Se toneladas de ouro atravessaram o Atlântico, outras tantas toneladas permaneceram na cidade de Ouro Preto. Toda essa riqueza, uma população extremamente religiosa e a necessidade de criar uma infraestrutura urbana digna de uma capital fizeram surgir um belo casario colonial. Muitas capelas e igrejas, pontes e ruas.
é nesse momento que aparece, por exemplo, no início do século XVIII, logo em 1722, Manuel Francisco Lisboa, um português que, claro, como tantos outros, se apaixonou por várias negras e com uma delas teve Antônio, que ele libertou ao nascer e que tornar-se-ia seu filho e discípulo dileto. Antônio seria o nosso Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Nunca se soube quando o Aleijadinho nasceu. Manuel Francisco Lisboa era um arquiteto excelente e braço direito do governador da capitania. Em Ouro Preto, ele ganhou o direito de fazer pontes, calçadas, oratórios, igrejas e chafarizes. Um exemplo de seu trabalho é o importante chafariz de Marília de Dirceu, batizado assim por ter sido construído próximo à casa da jovem musa do famoso poeta português Tomás Antônio Gonzaga. Adornado por 4 carrancas, o chafariz é considerado uma das obras mais relevantes do gênero no Brasil. O pai de Aleijadinho também foi o arquiteto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma das mais importantes de Ouro Preto, tanto por suas grandes proporções quanto pela qualidade de sua arquitetura. A igreja foi erguida no local onde antes existia uma pequena capela de taipa, construída por Antônio Dias, bandeirante pioneiro na região de Ouro Preto. Apesar da importância do pai, a genialidade absoluta e a fama que atravessaria séculos como o maior nome do barroco mineiro estava mesmo reservada para o filho, Antônio Francisco Lisboa, ou Mestre Aleijadinho. Aleijadinho influenciou toda uma geração. Calcula-se que pelo menos 30 ou 40 artistas tenham sido seus discípulos. Sensibilidade para captar aquelas formas, não é só a sensibilidade do artista primitivo, não. Aquilo é erudito. Ele criava em cima de um estilo, que já era um estilo erudito europeu, ele criava em cima e fazia com a própria assinatura dele, sem assinar o nome, mas pelo traço. Então era uma pessoa assim, muito especial. E Aleijadinho se valeu de algumas características das figuras góticas, né? O olho amendoado, o nariz afilado, mas sempre produziu uma arte muito original. O Aleijadinho, ele chega a esse goticismo, mas pelo barroco, pelo expressionismo. Ele era, antes de mais nada, um expressionista. Muita gente gosta de falar uma besteira muito comum, que ele deformava as figuras porque ele era um ser deformado. Nada a ver, nada a ver. Você tem santos dele com anatomia perfeita. Ele deformava porque ele queria conseguir uma expressividade. Aleijadinho foi o poeta da pedra. Numa época em que a única beleza admirada era o ouro, Aleijadinho criou esculturas preciosas em pedra-sabão. Porque com essa pedra, quando ela é extraída, ela está macia e você pode trabalhá-la com material que você trabalharia madeira, com os instrumentos de trabalhar madeira. Depois, exposta ao ar, ela endurece e fica extremamente rígida. Um dos exemplares mais magníficos do barroco mineiro, a igreja de São Francisco de Assis é considerada a obra-prima de Mestre Aleijadinho. Seu tamanho reduzido confere ao templo um ar intimista, característica marcante do rococó, que no Brasil surge mais suave do que aquele existente em Portugal. As torres de formas circulares, até então sem precedentes, servem de moldura para as esculturas esculpidas em pedra-sabão. O requinte arquitetônico da igreja revela um gênio
em plena maturidade artística. No interior da igreja, o olhar é atraído para o alto, onde um outro grande representante do barroco mineiro, Manuel da Costa Ataíde, fez surgir um forro de cores claras representando o triunfo de Nossa Senhora. Mas a riqueza dos altares e da Capela Mor logo chama a atenção e o olhar passa a vagar por seus incontáveis detalhes. Monumentais ou pequenas, extravagantes ou discretas, no alto de uma colina ou escondidas numa ruela, símbolos da devoção de seu povo, as igrejas e capelas de Ouro Preto estão espalhadas por toda a parte. Mas esses templos católicos já foram ainda mais numerosos. Então existiram muito mais, provavelmente existiu o triplo de capelas que tem hoje. Hoje Ouro Preto tem 10 grandes igrejas, umas 20 capelas, provavelmente na época deveria ter umas 60, 70 erguidas aqui e ali pela devoção. Ouro Preto é um caso único no mundo, no que tange às artes. Em alguns países, para você formar uma cultura artística, leva 500 anos. Ouro Preto levou 50 mal contados. É verdade, seja dita, veio muita influência de fora, mas esse amálgama se deu de maneira muito feliz e rápida naquele ambiente. O ouro dinamizava as relações, derrubava barreiras, estimulava experiências. Ouro Preto foi erguida sobre esse mar de montanhas do interior de Minas Gerais e compondo essa paisagem bem mineira, as cúpulas das igrejas. O trabalho escravo fez parte da construção econômica do Brasil. Em Ouro Preto não seria diferente. Aqui, quase todo o trabalho de mineração era feito por escravos negros. A história oral conta que um desses negros, Chico Rei, era um príncipe africano que trabalhou pesado e comprou sua alforria e a de seu filho. Não só isso, como dizem que ele comprava também velhos assim, entre aspas, né? Alguém que não dá para trabalhar mais, comprava e formou um grupo de pessoas que foi morar, inclusive, nesse Palácio Velho, que é o antigo palácio dos governadores estava lá abandonado, eles foram morar lá. Então, um rei no seu palácio.
E foi coroado como rei do Congo na igreja de Santa Ifigênia, que ele ajudou a construir com o ouro da mina. Porque, na verdade, ele comprou essa mina. Nesse momento que surgem nos casarões da elite de Ouro Preto os primeiros sussurros da Inconfidência Mineira, ou, como preferem alguns historiadores, da Conjuração Mineira. Todos temiam pela derrama. A derrama era um processo de cobrança medieval lusitano, onde cada cidadão tinha uma cota da dívida e um funcionário público invadia sua casa e tirava de lá todos os bens equivalentes ao valor dessa dívida. Imagine você estar na tranquilidade do seu lar, aí vem lá o oficial de justiça e lhe ameaça com prisão e toma-lhe os bens equivalentes à sua dívida, que era altíssima para cada um. Os mais abastados eram aqueles mais afetados. Portanto, a fim de preservar e aumentar suas riquezas, exportavam suas mercadorias, o que era proibido por Portugal. E ainda, influenciados pelos ideais iluministas e de liberdade em curso na Europa e na América do Norte, essa elite se reúne secretamente para conspirar contra os domínios do reino português. Eu costumo dizer que eram 26 implicados. 25 eram muito ricos. Um era mais ou menos. Tiradentes. Exatamente, era mais ou menos. E Tiradentes era o oposto dos mineiros, era muito falador. Muito falador. Na verdade, o chefe da conjuração teria sido Cláudio Manuel da Costa. Mas o correto mesmo é que faltou uma liderança e a conjuração foi apenas o que o advogado dos Inconfidentes disse depois: conversa de salão. Nunca pensaram efetivamente em levar ao fato os dados, os casos. Provavelmente não conseguiriam nada. A gente pensa, a gente aprende errado na escola, eles queriam a independência do Brasil. Queriam nada! Queriam a independência de Minas! A tentativa de conspiração foi desmantelada pela coroa portuguesa. Tiradentes, o menos rico entre os inconfidentes, foi enforcado para servir de exemplo para futuros movimentos separatistas. Alguns outros inconfidentes foram condenados ao exílio na África. O alferes Joaquim José da Silva Xavier morreu pelo seu ideal de liberdade. Nós nem sabemos como era seu rosto, só sabemos que não era nem barbudo, nem bigodudo, nem cabeludo. Ele ganhou esses atributos pilosos após a proclamação da República, quando quiseram equipará-lo a Cristo. A igreja tinha sido separada do Estado, o governo queria substituir os santos por heróis da pátria. Foi nessa ocasião que o Getúlio estava mandando vir os restos mortais da África, dos Inconfidentes, e ele reivindicou a casa para colocar aqui o Panteão. E o museu foi encomendado ao patrimônio, que era para completar o Panteão. Então o museu deve ser entendido como um panteão da Inconfidência. Aquela importante construção que se destaca no conjunto arquitetônico da Praça Tiradentes é o Museu da Inconfidência. Além do Panteão, que abriga os restos mortais dos Inconfidentes, o Museu da Inconfidência apresenta um panorama completíssimo desses 300 anos de Ouro Preto. Aqui no Museu da Inconfidência existem obras atribuídas a Mestre Aleijadinho, mas principalmente coleções de objetos e manuscritos ligados à Inconfidência ou Conjuração Mineira. Percorrer as salas do museu, assim como andar pelas ruas da cidade, é mergulhar na história dessa terra. São meios de transporte e objetos da construção civil, aspectos da vida social e da mineração, e a criação artística da região,
com ênfase em seu valioso acervo de arte sacra. O Teatro Municipal de Ouro Preto abriu pela primeira vez suas portas em 1770, com o nome de Casa de Ópera de Vila Rica. Ao longo dos séculos, o teatro passou por períodos de glória e ostracismo, mas chegou ao século XXI preservando boa parte de suas características originais. Na época era 3 andares, plateia, frisas e camarotes, sendo que no meio ficava a guarda imperial, que acompanhava o imperador, como D. Pedro já esteve aqui, né? Cláudio Manuel da Costa, Varenga Peixoto, né? Entre outros, Tomás Antônio Gonzaga. E no segundo, plateia, frisas, né? São pessoas com menos poder aquisitivo ou que pagavam mais barato. Não tinha condições, então pagavam mais barato e ficavam nas frisas. Minas Gerais, a contribuição de Minas é notável. Eu costumo dizer que Minas é o Egito do Brasil, né? É onde tudo praticamente começou. Nós tivemos cidades antes de Minas Gerais, mas foram pequenas e poucas. Minas não, Minas se forjou o Brasil moderno. Minas Gerais tem uma contribuição indelével. Pode não ser uma locomotiva, mas é a lenha que alimenta a locomotiva. O ouro redefiniu as fronteiras geográficas de nosso país. Até o século XVIII, as principais capitanias eram as do Nordeste, produtor de açúcar. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o poder central foi transferido para o Centro-Sul. Ouro Preto sempre foi uma mistura original, berço de tradição e pensamento revolucionário. Se os olhos são a janela da alma, as centenas de janelas de Ouro Preto são os olhos que presenciaram essa longa e rica história de 300 anos. Parabéns, Ouro Preto, a Vila Rica das Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais.